amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes e estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e com o nosso quadro Esclarecendo Dúvidas. E são muitas dúvidas em relação às regras e também às exceções que tornam a língua portuguesa um pouco complexa, principalmente no que se refere à gramática normativa. Então hoje nós vamos produzir um vídeo para atender a várias solicitações dos nossos participantes que querem saber qual a diferença entre o que, a palavra que sem acento, e a palavra que com acento. Qual é a diferença? Será que essa palavra com acento ou sem acento vai mudar o significado? É claro que vai, porque tudo vai depender do contexto. Então é muito importante saber quando usar o que com acento, acento circunflexo. É bom lembrar, muita gente pronuncia circunflexo, mas não é circunflexo, circunflexo. Então, quando usar o que com acento circunflexo e quando usar o que sem o acento. É o que nós vamos entender. Para evitar mal-entendidos, para evitar erros gramaticais. Então, mãos à obra, vamos a mais um vídeo. Peço já no início que você curta, compartilhe e comente este vídeo, faça o triplo C para melhorar a cada dia o engajamento do nosso canal, o Português do Aurélio. Então é bom lembrar, começando esse vídeo, que o que sem acento pode assumir diversas funções, várias classificações e também tudo vai depender do contexto, do enunciado, de como a palavra está disposta no texto. Portanto, partimos do seguinte princípio, do seguinte pressuposto. O que tem duas versões, a versão átona, sem acento, e a versão tônica, com acento circunflexo. A versão tônica deve ser usada em situações específicas para evitar o quê? Para evitar ambiguidades, para evitar dúvidas, para evitar que você cometa um erro gramatical quando estiver exatamente produzindo o seu texto. Então, a forma átona, que, sem acento, é empregada de que forma? De que maneira? Ela serve para introduzir perguntas, ou seja, iniciar perguntas, para ligar informações entre orações distintas ou ainda para intensificar algumas características. A forma tônica, que, com acento circunflexo, deve ser usada em duas situações. Primeiramente, é usada no final das frases, para expressar sentimentos, admiração, surpresa, dúvida, raiva, e vai poder substituir a expressão como alguma coisa, a expressão algo ou então alguma coisa. Então, o que sem acento já diferencia um pouco. O que sem acento pode ser um pronome, um advérbio, uma partícula expletiva ou ainda uma preposição. Como se pode ver, há diferenças específicas entre os dois ques, o que com acento e o que sem acento. Já o que com acento, qual é a função do que com acento circunflexo? Pode ser uma interjeição ou pode ser um substantivo masculino. O que, como substantivo masculino, deve ser usado para exercer a função de substantivo e significa algo ou alguma coisa. Neste caso, o que com acento deve ser precedido por pronome, artigo ou numeral e pode vir até mesmo no plural, tá certo? Mas normalmente é introduzido, normalmente é precedido por um artigo. Normalmente é por um artigo. Então vamos aos exemplos. Os exemplos vão deixar tudo mais claro. O novo aluno tem um quê de mistério. O novo aluno tem um quê de mistério. Esse um quê, como se pode observar, o que vem precedido de um artigo indefinido, que é o artigo 1. Então está precedido de um artigo. E tem o que? Tem a função de substantivo. Sua argumentação teve um quê de hipocrisia. É o mesmo contexto. Um que, o que tem a função de substantivo e vem precedido
do artigo 1. Mais um exemplo. Aquele lugar tem um quê de mágico. Segue a mesma regra. O sabor desse prato tem um quê de especial. O sabor desse prato tem um quê de especial. Também seguindo a mesma linha. Há um quê de verdade nessa afirmação. Há um quê de verdade nessa afirmação. Então, o que aí também cumpre a função de substantivo e vem precedido de um artigo. Este projeto arquitetônico tem um quê de inovação. A mesma coisa. Na sua voz, havia um quê de melancolia. Em todos esses exemplos, estamos utilizando o quê com acento circunflexo, com a função, cumprindo a função de substantivo. Esta, sem dúvida, é a primeira regra para você utilizar o que na forma tônica, ou seja, o que com acento circunflexo. E agora vamos ver outra regrinha. A outra regra é para entender como o que com acento circunflexo pode ser usado em outro contexto. Em que contexto? No contexto em que o que aparece normalmente no final de uma frase, antecedido pelas preposições de, para ou por, ou ainda em interjeições que expressam surpresa ou espanto. Então vamos aqui aos exemplos para que possamos entender essa regrinha, essa norma da nossa gramática. Comprei flores, mas não disse para quê. Comprei flores, mas não disse para quê. Esse que tem que estar acentuado, tem que estar com acento circunflexo, porque está no final da frase e indica exatamente o que? Indica finalidade. Comprei flores, mas não disse para quê. Não disse com que finalidade. Você falou exatamente sobre o que? Esse o que aqui dá uma ideia de que? De assunto. Qual o tema? Qual o assunto? Você falou exatamente sobre o que? Sobre qual assunto? É isso que o que está querendo dizer. Você precisa de ajuda para quê? Então, mais uma vez, o para quê indica finalidade. Com que objetivo? Com que intuito? Devemos nos preparar para quê? É o mesmo contexto. É a mesma linha de raciocínio. Fiquei aguardando até agora, mas não sei porquê. Esse que aqui tem uma ideia de motivo, de razão. Não sei porquê. O que está acentuado, está com acento circunflexo e indica motivo, razão. Também o que usado como interjeição. O que na forma tônica, ou seja, acentuado, usado como interjeição. O que como interjeição expressa exatamente o que? Expressa sentimentos como espanto, surpresa, admiração ou raiva. Nesses casos, o que acentuado vem sempre acompanhado de um ponto de exclamação. Quando for uma interjeição, o que vem sempre acompanhado de um ponto de exclamação. É um meio de reforçar, é uma forma de dar ênfase à emoção. Que? Ponto de exclamação. Isto que você falou não é verdade. Que? Isto que você falou não é verdade. Aí dá uma ideia, portanto, de surpresa. A pessoa está surpresa que isto que você falou não é verdade. Que? Como você não conhece esse lugar, se já esteve aqui várias vezes? Que? Ou seja, a pessoa está admirada, está surpresa. Lembrando que após o que, interjeição, virá sempre um ponto de exclamação, que é para indicar exatamente a surpresa. Que é muita cara de pau, você é um perfeito mentiroso. Que, ponto de exclamação, é muita cara de pau, você é um perfeito mentiroso. Portanto, temos aí o uso do que na qualidade de interjeição. Estas são as regras que envolvem o uso do que sem acento. O que sem acento pode ser pronome, pode ser uma conjunção, pode ser um advérbio, pode ocupar diversas funções no enunciado. Já o que com acento circunflexo
pode ser usado como interjeição, pode ser usado como substantivo. E significa o quê? Significa algo, significa alguma coisa. E normalmente vem precedido de um artigo ou numeral ou pronome. Em alguns casos, pode até vir no plural. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. É um conteúdo simples, mas é importante conhecer essa diferença entre o que sem acento e o que com acento circunflexo, para não cometer erros, para não cometer desvios gramaticais. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, ative o sininho para receber notificações. Se considerar pertinente e quiser ajudar o nosso canal, faça a sua inscrição e também não esqueça de deixar os seus likes, os seus joinhas. Essa participação de todos é muito importante. Vocês sabem, o único objetivo deste canal é exaltar a língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.